Você já se perguntou por que continua se sentindo fraco mesmo quando o próprio Deus vive em você? Neste momento, quero revelar a você uma verdade que mudará para sempre a forma como você enfrenta cada desafio. Você já tem a minha força dentro de você. Você não precisa pedi-la, suplicá-la ou esperar merecê-la. Ela já está aí, pulsando em seu espírito, esperando que você a reconheça e a ative. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: eu ajo com a força de Deus porque o seu poder já vive em mim. Que essa declaração seja o despertar da força divina que está esperando para se manifestar através da sua vida. Vamos começar. Número 1. Você foi criado para ser mais do que humano, não para agir como menos. Escute com atenção, porque o que você está prestes a lembrar não é algo novo. É algo que já habita nas profundezas do seu ser. Você não é qualquer criatura caminhando por este mundo. Você carrega a marca do céu no seu design. Desde o princípio dos tempos, quando ainda não existia o pecado, nem a queda, nem a confusão, Deus falou. E com sua voz poderosa, deu forma a você em espírito, alma e corpo, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27 declara com autoridade divina: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso não foi uma metáfora poética. Foi uma declaração legal, eterna, selada pelo próprio Criador. Isso significa que você foi projetado como um reflexo vivo do Deus Todo-Poderoso. Não como um espectador do poder, mas como um vaso que o contém. Seu espírito não é um recipiente vazio. É um receptáculo feito sob medida pelo céu, desenhado para carregar sua presença, sua sabedoria, seu poder e sua glória. Essa imagem que Deus colocou em você não está morta, nem esquecida. Está esperando ser reconhecida, ativada, acesa com a chama do Espírito. Você não foi criado para se arrastar, mas para resplandecer. E quando você esquece disso, quando se vê como pequeno, limitado, indigno ou perdido, está negando a obra-prima que Deus formou com suas próprias mãos. Está permitindo que as cicatrizes do mundo ofusquem o que o céu já confirmou sobre você. Mas hoje o Senhor te lembra: você carrega a minha imagem. E quem carrega a minha imagem, carrega também o meu respaldo. Muitos caminham pela vida como mendigos, implorando amor, esperando migalhas de aprovação, temendo não ser suficientes. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para portar o DNA celestial. A imagem de Deus em você não é apenas algo simbólico, é funcional, tem propósito, tem poder, é uma porta de acesso a realidades superiores. Quando você reconhece essa imagem, deixa de operar a partir da carne e começa a operar a partir do espírito. Deixa de reagir a partir da ferida e começa a responder a partir do céu. Seu design não é um acidente. Você é tripartido, espírito, alma e corpo, e cada parte foi pensada para uma função gloriosa. O corpo te permite habitar a terra, a alma te conecta com seu mundo interior, mas é no espírito que ocorre a verdadeira comunhão com Deus. Ali, nessa parte eterna de você, está guardada a imagem incorruptível do Criador. E ainda que o pecado tenha tentado apagar essa conexão, Jesus veio para restaurá-la com seu sangue. Cristo não apenas te salvou do inferno, Cristo restaurou sua dignidade espiritual. Ele te reconectou com o design original. Então, toda vez que o inimigo sussurrar que você não vale nada, que não pode, que não é suficiente, lembre-se disso. Não é o que você fez que define sua identidade. É de quem você veio que a determina. E você veio de Deus, não do erro, não da rejeição, não do fracasso. Você vem do próprio coração do Eterno. Você é uma evidência viva de que o céu não apenas fala, mas também cria, restaura e chama com propósito. Veja o que acontece quando você entende isso. Sua linguagem muda, sua postura se endireita, sua fé se torna ousada, porque você já não pede a partir do desespero, pede como filho.
Já não luta como quem está sozinho, mas como quem sabe que o exército do céu o cerca. Você começa a caminhar com autoridade, a falar com segurança, a olhar para os problemas não do vale, mas do alto, onde Cristo está assentado, e você com ele. Deus não te deu sua imagem para que você viva com medo do futuro. Ele te deu para que você haja com poder no presente. Haja como se já tivesse suas forças, porque você já as tem. Não espere senti-las. Não espere que tudo esteja perfeito. Haja com fé. Avance como quem sabe quem é e de onde veio. Porque quando você age conforme sua verdadeira identidade, o próprio céu se alinha com você. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está fraco. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem a imagem de Deus. Então por que viver abaixo dessa verdade? Por que continuar pedindo o que já está dentro de você? A força que você precisa para vencer não vem de fora. Nasce ao lembrar quem você é nele. Hoje Deus te diz, pare de agir como se fosse um estranho. Comece a viver como meu filho. Não temas, não pare, não recue. Você foi feito à minha imagem. Você carrega a minha essência. Você é o meu reflexo. E quando isso for revelado a você, você nunca mais suplicará por milagres. Você caminhará com a certeza de que é uma extensão viva do poder de Deus nesta terra. Porque quando você entende que carrega em si a imagem do Todo-Poderoso, você deixa de agir como mendigo e começa a andar como herdeiro do reino. Número 3. Suas batalhas reais não são contra pessoas, mas contra o que as controla. Prepare-se, porque o que você está enfrentando na sua vida não é casualidade, nem apenas emocional, nem somente mental. Há uma guerra invisível, mas real, sendo travada no plano espiritual. E você não está desarmado. Você foi equipado pelo próprio Deus para vencer em cada batalha. O apóstolo Paulo revelou isso claramente em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que seu verdadeiro inimigo não é seu chefe, nem seu cônjuge, nem o seu passado. Essas pessoas ou situações podem sim ser usadas pelo inimigo, mas a raiz dos seus conflitos, a verdadeira batalha, não está no natural, mas no espiritual. E se você luta com armas humanas, se desgastando emocionalmente, tentando controlar tudo com sua própria força, você vai perder. Mas se você aprender a usar as armas espirituais que o céu te entregou, a vitória já está garantida. Porque ouça bem isto. Cristo já venceu. Ele não está lutando por você como se o resultado ainda fosse incerto. Na cruz, ele desarmou todo o principado e potestade e os expôs publicamente como derrotados. O que agora cabe a você é manifestar essa vitória na sua realidade diária. Você não luta para vencer, você luta porque já venceu em Cristo. Essa é a estratégia do reino. Lutar a partir da vitória, não em direção a ela. E aqui entra a guerra espiritual estratégica. Não se trata de gritar mais alto, nem de ter medo do inimigo. Trata-se de discernir a origem do conflito, identificar a raiz espiritual e usar a ferramenta certa. Porque todo problema visível tem uma raiz invisível. E se você ataca apenas os sintomas, sem ir à origem espiritual, eles voltarão uma e outra vez. Mas se você lutar no Espírito, com a autoridade de Cristo, o inimigo recua. A oração não é uma opção, é sua linha direta de batalha. Quando você ora, não está falando ao vento, você está dando ordens ao mundo espiritual. Cada palavra com fé é uma espada que corta correntes. Cada clamor com autoridade é um golpe certeiro contra fortalezas do inimigo. A palavra de Deus é sua arma ofensiva. Ela não é só para ser lida, é para ser declarada, escrita em sua mente e liberada com convicção.
porque o inimigo não teme sua opinião, mas ele treme quando você declara o que Deus disse. E não subestime o poder da adoração. Adorar no meio da guerra não é loucura, é uma estratégia divina, porque a adoração muda a atmosfera. A presença de Deus não habita onde há confusão e trevas. Então, quando você adora, a escuridão se dissipa. Não porque você é forte, mas porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde ele entra, nada impuro pode permanecer. Quando você tem discernimento, você já não luta contra pessoas. Você não reage com a carne. Você não se prende a discussões inúteis. Você reconhece a raiz espiritual e ataca no espírito. Você usa o perdão como arma, a verdade como escudo, a fé como lança. Você já não age como vítima, mas como soldado. Você já não fala a partir da dor, mas a partir da palavra. E isso muda tudo. Sua autoridade em Cristo é real. Não é um conceito bonito, é uma posição espiritual que te foi concedida por graça. E quando você a exerce com fé, sem hesitar, o inferno treme. Porque eles sabem que não é a sua voz que está falando, é a voz daquele que vive em você. E quando o inimigo ouve a voz do Cordeiro que já o venceu, ele não pode resistir. Por isso, não permita que o medo paralise o seu chamado. Não se esconda quando sentir que tudo está contra você. Ative seu espírito, vista sua armadura e lute estrategicamente. Não se exponha sem cobertura. Não haja por impulso. Seja sábio como a serpente e manso como a pomba. Mas quando o céu disser avance, avance com a certeza de que o leão de Judá vai contigo. E aqui está a chave. Lute sabendo que já venceu. Não para provar algo, não para convencer alguém, não para conquistar aprovação. Lute como filho do rei, como embaixador do reino, como guerreiro treinado na intimidade. Porque a guerra espiritual não se vence em público, se vence no secreto. Quando ninguém vê, mas Deus escuta. Quando você clama de joelhos e o céu se abre. Hoje Deus te lembra, você não está sozinho nesta guerra. Eu estou com você. Meu espírito te guia. Minha palavra te respalda. Meu sangue te cobre. Minha vitória já é sua. Então, não recue. Não baixe os braços, não caia na armadilha do desânimo. Lute, mas lute estrategicamente. Lute com sabedoria, lute com fé, lute com discernimento. E toda vez que o inimigo tentar se levantar, levante-se você mais alto. Não com gritos, mas com autoridade. Não com desespero, mas com certeza. Não com medo, mas com a paz de quem sabe que o leão de Judá já rugiu. Porque quando você luta sabendo que já venceu, cada batalha se torna uma demonstração do poder que Cristo colocou em você. Número 4. Você não está orando sozinho. Toda a Trindade está trabalhando a seu favor. Existe uma realidade espiritual tão profunda, tão gloriosa, que ao compreendê-la, não apenas sua fé se acende, mas uma dimensão de poder é ativada em você, transformando tudo o que você toca. Você não está sozinho. Nunca esteve. O mistério da Trindade habita sua vida. E embora esse mistério tenha sido objeto de teologia, debates e adoração ao longo da história, hoje Deus quer que você deixe de vê-lo como algo distante e passe a reconhecê-lo como uma operação viva e constante dentro de você. Jesus declarou isso com ternura profética em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso não é uma metáfora espiritual, é uma declaração celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando em perfeita harmonia para manifestar em você o seu poder. O Pai te amou antes mesmo de você saber pronunciar o nome dele. Seu amor não tem condições. O seu plano para a sua vida não foi improvisado. Cada detalhe da sua história, cada promessa, cada batalha, cada vitória foram planejados desde antes da fundação do mundo. Você não é o resultado de uma casualidade biológica, você é o fruto de um pensamento eterno.
O Pai Celestial não apenas criou o universo, ele também desenhou o plano exato da sua redenção, do seu chamado, do seu destino. Não há parte sua que escape ao seu olhar. E se ele é a sua origem, também será o seu sustento. Mas ele não apenas te amou, o Pai enviou seu Filho. E Jesus não veio te dar uma religião, ele veio abrir um caminho, uma ponte entre o céu e a terra, entre o impossível e o real. Jesus é seu intercessor perpétuo. Ele não está no céu descansando da cruz. Ele está de pé com autoridade, intercedendo por você. Quando você falha, ele não te condena. Ele apresenta o seu sangue. Quando você clama, ele lembra ao Pai da aliança eterna. Quando você não sabe orar, a voz dele se levanta em seu favor. Cada vez que o inimigo te acusa, Jesus se apresenta como sua defesa. Você tem um advogado celestial que nunca perde uma causa. E como se isso não fosse suficiente, Jesus prometeu o Espírito Santo. Não como uma ideia, nem como uma força impessoal, mas como um consolador real, próximo, vivo. O Espírito Santo não está apenas com você, ele está em você. Vive dentro de você como poder latente. Ele não vem e vai como uma emoção. Ele permanece, ele guia, ele ativa, ele transforma, ele traz à memória as palavras de Jesus. Ele te convence da justiça, ele te dá sabedoria sobrenatural. Seu coração, por causa da habitação do Espírito Santo, se torna o lugar mais sagrado do universo. Pense nisso por um momento. Você não está orando sozinho. Quando você fala com Deus, o Pai ouve com amor, o Filho intercede com poder, e o Espírito articula suas palavras com precisão celestial. Toda a Trindade está envolvida na sua conversa. Não é uma oração vazia, não é um monólogo, é uma sinfonia divina que movimenta o céu a seu favor. Quando você entende como cada pessoa da Trindade opera, sua fé se expande. Você já não ora a partir da dúvida, mas a partir da revelação. Você já não se move por necessidade, mas por certeza. Você sabe que é amado, representado e habitado. Sabe que não depende da sua própria força. Sabe que há um plano mestre que te respalda. Sabe que não está tentando convencer a Deus, porque foi o próprio Deus quem iniciou todo esse processo para a sua restauração e plenitude. E aqui está o ponto central. Toda a Trindade está trabalhando a seu favor para que você possa agir como quem já tem as forças de Deus. Porque, na verdade, você já as tem. Você não precisa que desça fogo do céu para se sentir capacitado. O fogo já habita em você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora vive dentro de você. O amor do Pai já foi derramado. A graça do Filho já te cobre. E a direção do Espírito já está disponível todos os dias. Então, pare de caminhar como quem está abandonado. Você não está enfrentando a vida com forças humanas. Você está caminhando com o total respaldo da Trindade. Não existe circunstância mais forte do que o amor do Pai. Não há acusação mais forte do que a intercessão do Filho. Não há treva mais densa do que a luz do Espírito. Hoje Deus te lembra. Você não está sozinho enfrentando a vida. Você tem as 3 pessoas da divindade trabalhando especificamente a seu favor. E quando você caminha com essa revelação, já não reage com medo. Você reage com fé, já não foge. Agora você enfrenta. Já não duvida. Agora você age. Porque você entende que o céu inteiro está comprometido com você. Você não precisa sentir isso o tempo todo. Só precisa crer, porque quando você caminha a partir da revelação do poder trinitário em sua vida, você age como quem já tem as forças de Deus. E nesse momento, toda a adversidade se transforma em palco para a manifestação da glória dele em você. Número 5. Você não nasceu por acaso nesta época. Você foi estrategicamente designado. Escute isso com atenção, porque não é coincidência que você tenha nascido nesta geração, neste tempo tão peculiar, com tantas mudanças, tantas crises e tanta confusão. Você não é produto do acaso. Você é um projeto divino colocado estrategicamente pelo próprio Deus no cenário profético da história. O céu não improvisa.
Cada alma enviada à terra tem um papel, e o seu não é menor. O profeta Daniel expressou isso com revelação em Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso significa que Deus é quem determina as estações, os acontecimentos, os giros da história e também quem deve estar presente em cada um desses momentos. Você foi designado para este tempo, não antes, nem depois. Hoje. E sabe o que isso significa? Que os desafios desta geração não são uma ameaça para você, são o cenário perfeito para que se manifeste o desígnio profético que você carrega dentro de si. Você não está aqui para se esconder, você está aqui para agir, está aqui para vencer, está aqui para revelar a glória de Deus em meio ao caos. Você foi equipado com tudo o que esta época precisa, foi formado no secreto para impactar no público. Sua identidade não se define pelo que você vê no mundo, se define pelo que o céu depositou em você antes mesmo do seu nascimento. Sim, há guerras. Sim, há confusão. Sim, há crises. Mas as crises não são o fim da história. São o pano de fundo da intervenção divina. Toda vez que há escuridão, é porque a luz está prestes a brilhar com mais intensidade. Toda vez que a terra estremece, é porque o reino está para se manifestar. E você é parte ativa desse reino. Não um espectador, não um observador, um protagonista. E não existem desculpas que justifiquem recuar quando Deus te designou como resposta viva para as necessidades da sua geração. É por isso que sua sensibilidade espiritual está despertando. Talvez antes você não entendesse por que se sentia tão inquieto, por que não se encaixava, por que sentia que havia algo mais. É porque seu espírito foi programado por Deus para discernir os tempos, para ouvir sua voz em meio ao ruído, para reconhecer a hora do cumprimento profético. E esta é a hora, esta é a estação do cumprimento, da aceleração, da manifestação. Já não é tempo de dormir, já não é tempo de esconder talentos, é tempo de agir como quem já tem as forças de Deus, porque você as tem. Ele já te capacitou. Sua história pessoal não está separada do plano profético de Deus. Tudo o que você viveu, o bom e o difícil, foi parte de uma preparação. Cada lágrima, cada processo, cada espera foi uma ferramenta usada pelo céu para te dar uma voz, para te formar como instrumento de poder, como portador da verdade, como tocha na escuridão. Seu destino pessoal está entrelaçado com o propósito global de Deus. Você não está fora do plano. Você é parte essencial do cumprimento. E é aqui que você precisa enxergar com olhos espirituais. As notícias do mundo não são sinais de derrota, são sinais de ativação. Toda vez que você vir o caos aumentar, entenda, é o seu momento de se levantar. Toda vez que a sociedade se desintegra, é porque os filhos de Deus devem se manifestar com autoridade, com sabedoria, com compaixão. As trevas não controlam o relógio. Deus é quem determina os tempos. E se Ele te colocou aqui e agora, é porque você tem uma função chave neste cenário profético. Então, pare de se perguntar por que tudo está tão difícil. Não foi para te destruir, foi para te posicionar. Porque quando as águas se agitam, é quando Deus abre caminho. Quando tudo parece colapsar, é quando a sua glória desce, e você está no meio deste momento profético, não para lamentar, mas para profetizar, não para temer, mas para avançar, não para se esconder, mas para exercer sua autoridade espiritual. Haja como quem já tem as forças de Deus. Porque quando você caminha alinhado aos tempos proféticos, sua força não depende das circunstâncias, depende do respaldo celestial. E o céu está com você. O céu respalda sua obediência. O céu honra sua fé. O céu ativa seus dons. O céu te designou para um papel que ninguém mais pode cumprir. E não importa se os outros não enxergam isso. Não importa se te subestimam.
O que importa é que o céu já te comissionou. Deus te pensou, te formou, te posicionou e te enviou. Agora só falta uma coisa: que você se levante, que pare de duvidar, que pare de pensar que é insignificante, porque você faz parte da geração que verá o cumprimento de promessas milenares. Você faz parte da geração que foi chamada para transformar atmosferas, restaurar famílias e abrir portais de glória no meio do deserto. Você não nasceu por acaso nesta época. Você foi estrategicamente designado para ser a resposta de Deus às necessidades da sua geração. Então, levante sua voz, tome o seu lugar, ative sua fé, porque o que está por vir não é destruição, é cumprimento, e você foi criado para este tempo. Número 7. Quando você nega o natural, libera o sobrenatural sem restrições. Existem batalhas que não se vencem apenas com oração. Existem cadeias espirituais que não se rompem com simples declarações. Há tipos de opressão, de confusão, de estagnação que exigem um nível mais profundo de alinhamento com Deus. E é aí que o jejum entra como uma arma poderosa, não para convencer a Deus, mas para alinhar você à sua frequência. Jesus deixou isso claro em Mateus 17:21. Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não é uma opção, é um princípio espiritual revelado pelo próprio Mestre. O jejum não é castigo, nem religiosidade vazia. É uma decisão consciente de enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. Quando você decide voluntariamente negar algo lícito ao seu corpo, está dizendo com seus atos: Espírito Santo, governa tu. Minha fome por Deus é maior que meu desejo por comida. Meu anseio pelo eterno pesa mais do que o temporário. E quando essa decisão nasce do coração, algo começa a se romper no invisível. Porque ouça com atenção, o jejum não muda Deus, muda você. Não se trata de manipular o céu, mas de preparar sua alma para receber o que já foi prometido. Muitas vezes, Deus já liberou a bênção, mas há camadas de carnalidade, de distração, de orgulho, que impedem que aquilo que foi liberado se manifeste na sua realidade. O jejum limpa esse canal, afina seu ouvido, aumenta sua sensibilidade espiritual. De repente, o que antes você não via, agora percebe. O que antes não entendia, agora compreende. Porque quando você nega o natural, libera o sobrenatural para fluir sem restrições. E aqui está o mistério. Existem níveis de poder, de revelação, de autoridade, que só são acessados com jejum. Não porque Deus quer dificultar o acesso, mas porque certas dimensões espirituais só se abrem para aqueles dispostos a pagar o preço do foco total. Há espíritos de confusão, de enfermidade, de ruína, que criaram raízes profundas ao seu redor e só recuam diante de um crente que se esvaziou de si mesmo para se encher da glória de Deus. Quando você jejua com propósito, seu espírito se fortalece, seus pensamentos são purificados, seu coração se alinha. É como se seus sentidos espirituais acordassem de um longo sono. De repente, a palavra ganha vida. A oração se torna fogo. A adoração se transforma em conexão real. Porque jejuar não é deixar de comer, é abrir espaço para que Deus se mova sem obstáculos. E não se trata apenas de comida. Trata-se de qualquer coisa que ocupa em você o lugar que deveria ser de Deus. Para alguns, será jejuar redes sociais. Para outros, entretenimento. Para muitos, tudo junto. O ponto não é o sacrifício externo. O ponto é o foco interno. O jejum é um ato de adoração radical. Um grito silencioso que diz: desejo mais a ti do que qualquer outra coisa. E esse grito o céu honra com poder. Existem cadeias que parecem invisíveis, mas estão lá, impedindo seu avanço, bloqueando sua alegria, roubando sua energia espiritual. E talvez você já tenha orado, já confessado, já declarado, mas nada mudou. Então,
É hora de jejuar, porque o jejum rompe correntes que você não vê, libera bênçãos que estavam retidas, abre portas que pareciam seladas, porque quando você jejua, o inferno treme. Não porque você está fraco fisicamente, mas porque está aceso espiritualmente. Durante o jejum, a voz de Deus se torna mais clara. É como se o ruído da alma se calasse e a frequência do céu fosse exposta. Você recebe direção, recebe correção, recebe visão. Às vezes, mais do que respostas, você recebe descanso. Mais do que milagres imediatos, você recebe sabedoria estratégica. Porque o jejum não produz apenas resultados, produz transformação. E essa transformação é a chave para sustentar tudo o que Deus vai te confiar depois. Haja como se já tivesse as forças de Deus. E no jejum, você verá que essas forças não são teoria, são experiência viva. Porque enquanto o mundo corre desesperado, você entra no refúgio do Espírito. Enquanto outros tentam preencher o vazio com coisas, você o preenche com presença. Enquanto muitos vivem escravos do ritmo da carne, você decide governar a partir do Espírito. E você não precisa ser um especialista. Não precisa começar com 40 dias. Só precisa de disposição, intenção, entrega. Deus honra quem busca. Deus se revela a quem se separa. Deus fortalece quem se esvazia. E esse pode ser você, se decidir fazer do jejum não um fardo, mas uma porta. Hoje eu te digo com convicção, quando você jejua, não está apenas negando o corpo, está liberando o espírito para operar em dimensões de poder que o conforto jamais alcançaria. Então, se você sente que está numa batalha que não cede, num terreno que não avança, num nível que não rompe, faça do jejum sua arma, não como um ato religioso, mas como uma expressão radical de fé. Porque é ali, nesse sacrifício oculto, que se ativa uma força divina que te posiciona para vencer toda a adversidade. Número 8. Deus tem estratégias personalizadas para cada problema que você enfrenta. Existe uma sabedoria que não está escrita nos livros do mundo. Não se ensina nas universidades, não se adquire com acúmulo de informação, nem se alcança por raciocínio humano. É a sabedoria oculta de Deus. Uma sabedoria escondida, reservada, predestinada desde antes dos séculos, mas acessível àqueles que decidem buscar o rosto de Deus além das orações apressadas e das soluções lógicas. O apóstolo Paulo disse isso com clareza em 1 de Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Essa sabedoria não é um luxo espiritual, é sua herança como filho do reino. Cada situação complexa que você está vivendo, cada decisão que parece sem saída, tem uma chave divina escondida no coração de Deus. Não é que não haja solução, é que essa solução não está visível a todos. Está guardada, mas não para ser escondida de você, e sim para ser preservada para você. Existem coisas que Deus não revela à multidão, mas àqueles que se aproximam em segredo. Porque a sabedoria de Deus se recebe na intimidade, não na superficialidade. Ele sussurra respostas no lugar secreto que não revela em meio ao barulho do mundo. Muitos oram pedindo respostas, mas não fazem espaço para ouvi-las. Aquele que busca o rosto de Deus em silêncio, que silencia seus pensamentos, que para de correr para ouvir, esse é quem acessa os segredos do céu. Porque a sabedoria oculta de Deus não grita, não compete com o ruído externo. Ela se revela ao espírito que sabe esperar, que não se contenta com o óbvio, que anseia pela mente de Cristo. E aqui está o maravilhoso. Essa sabedoria não é teórica, é prática, pontual, estratégica. Quando você se conecta com o coração do Pai, Ele te mostra caminhos onde não há, te dá ideias que transcendem a lógica, te dá instruções que parecem ilógicas para o homem, mas que geram resultados sobrenaturais. Assim como quando Jesus disse a Pedro, lança a rede do outro lado.
Algo tão simples, mas carregado do poder do discernimento divino. Porque Deus não complica as coisas, Ele as ilumina. E cada problema tem uma solução simples escondida na sua sabedoria. Existem decisões que você não pode tomar apenas com suas emoções, nem mesmo só com seu conhecimento bíblico. Você precisa da direção específica de Deus para cada situação, porque Ele não te trata como mais um, te trata como filho. E filhos não vivem apenas de regras gerais, vivem de relacionamento, de voz, de comunhão. E é nessa comunhão pessoal que Deus te leva para a sua sala privada e começa a te ensinar o que ninguém mais vê. Talvez você sinta que já tentou de tudo, que analisou, planejou, esgotou os recursos e mesmo assim a porta não se abre. Então pare, entre em quietude e diga ao Espírito Santo: mostra-me a sabedoria oculta deste momento. Dá-me os olhos para ver como tu vês. Leva-me ao lugar onde as soluções não são improvisadas, mas reveladas. Porque essa oração humilde, esse ato de rendição total, é a chave que abre os cofres dos segredos celestiais. Deus não se impressiona com suas ideias, mas Ele se move com ternura e poder quando vê um coração dependente, um espírito ensinável, uma mente disposta a abandonar suas fórmulas para receber suas instruções eternas. E quando você caminha sob essa sabedoria, não sai apenas do problema, sai transformado. Porque a sabedoria de Deus não apenas te dá respostas, ela te molda, te expande, te eleva. E aqui está a conexão com a força divina. Quando você recebe estratégias do céu, não luta mais nas suas forças, não se desgasta tentando resolver tudo pela carne. Você age a partir do Espírito e a partir daí tudo muda. Porque o que antes parecia impossível se desfaz em obediência. O que antes levaria meses, Deus pode resolver com uma única palavra de direção. A sabedoria oculta não é uma teoria celestial, é a ferramenta que ativa sua vitória aqui e agora. Então, não ignore mais o sussurro de Deus no seu espírito. Não se acostume a viver no modo automático. Você foi chamado para vencer toda a adversidade, mas não com suas forças naturais, e sim com a sabedoria sobrenatural do Pai. Ele não te criou para viver confuso, nem para andar por tentativa e erro. Ele te criou para caminhar com clareza, com discernimento, com revelação, e isso só se encontra na profundidade da sua presença. Deus tem estratégias personalizadas para cada desafio que você enfrenta. Nem tudo se resolve com o que é geral. Algumas batalhas exigem instruções únicas. E essas instruções estão disponíveis para você se você abrir espaço na sua alma, se limpar o ruído interior, se silenciar a lógica e se entregar para ouvir. Porque quando você cria esse espaço interior, o céu o preenche com respostas. Hoje Deus te diz: busca minha sabedoria. Existem mistérios reservados para você. Você não nasceu para agir no escuro, mas para operar com precisão espiritual. E quando você caminha sob essa revelação, age como quem já tem as forças de Deus, porque cada passo que você dá está guiado por sua voz eterna. É aí que a sabedoria oculta se torna sua maior fortaleza. É aí que o mistério se transforma em direção. É aí que o segredo de Deus se converte na sua estratégia para vencer. Número 9. Sua geração verá as maiores manifestações de poder divino da história. Você não nasceu em qualquer época. Você não apareceu por acidente neste tempo. Você foi escolhido pelo céu para fazer parte de uma geração que foi marcada desde a eternidade com uma missão única. Estamos vivendo nos dias proféticos que gerações anteriores desejaram ver, oraram por eles, profetizaram sobre eles, mas você foi chamado para vivê-los. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. Esta é a estação que o céu reservou para você. Joel 2:28 declara com poder celestial: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões.
Essa palavra não é uma promessa vaga do passado, é uma realidade viva no nosso presente. Estamos no meio do derramamento. Não espere como se ainda estivesse por vir. Já começou, já está fluindo, já está se cumprindo, e você está dentro dessa onda. O Espírito Santo não está apenas visitando esta geração, ele está possuindo esta geração, não apenas para abençoar, mas para comissionar. Não apenas para consolar, mas para ativar. Há uma unção sem precedentes caindo sobre jovens, adultos, crianças, anciãos. O céu está levantando profetas que jamais estudaram teologia, intercessores que não precisam de púlpito, evangelistas que pregam nas redes sociais e apóstolos sendo formados no lugar secreto. E ouça com atenção. Os sonhos e visões que você tem recebido não são emoções passageiras. São coordenadas celestiais. São projetos proféticos. São instruções que Deus está liberando no íntimo para preparar seus filhos para os tempos finais. Não ignore, não silencie, não duvide. Se o céu está te falando à noite, é porque quer te usar de dia. Se o Espírito está te despertando, é porque há algo que só você pode fazer nesta geração. Não se compare com os movimentos do passado. Não se contente com as experiências de ontem. Há uma glória maior prestes a se manifestar, e você é parte dessa revelação. Esta geração não foi chamada para repetir o antigo, mas para estabelecer o novo. Somos a ponte entre o que Deus fez e o que está por fazer. Somos a transição entre o sistema humano e o reino visível. Somos os portadores do vinho novo, os construtores do novo design, os mensageiros da última hora. E sim, há guerras. E sim, há crises, mas não veja isso como sinal de derrota. As crises deste tempo são contrações de parto, são sinais de que algo está nascendo, de que a terra clama pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. E você, filho, filha, não foi chamado para observar esse parto de longe, foi chamado para fazer parte do nascimento, para levantar sua voz, para liberar o que carrega, para romper o que impede, para profetizar o que está por vir. Você tem força divina dentro de si. Talvez você não sinta, mas ela está aí, porque o Espírito foi derramado sem medida. Você não recebeu uma versão reduzida do poder de Deus. Você recebeu o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. E esse Espírito não te foi dado apenas para consolar, ele te foi dado para empoderar, para que você atue como se já tivesse as forças de Deus, porque você já as tem. Você não está esperando um dia especial, você não está aguardando um avivamento futuro, você já está em meio ao cumprimento. Deus está buscando corações que digam: eis-me aqui, usa-me. Não os perfeitos, mas os disponíveis, não os mais eloquentes, mas os mais rendidos, porque esta geração não será definida por títulos nem por plataformas, será definida por fogo, por obediência radical, por entrega total. Esta é a geração que verá as maiores manifestações de glória que a história já registrou, e a sua parte é vital. Sua voz conta, sua obediência marca territórios, sua fidelidade derruba fortalezas. Você não foi chamado para manter o que foi comissionado para estabelecer o que deve ser. Você não é um eco do passado, é uma trombeta do futuro. Você não é espectador, é protagonista do plano divino na terra. Deus está escrevendo o capítulo final da história e o seu nome está lá. Então levante-se. Sacuda a passividade, rompa com a mornidão espiritual. Este não é tempo de entretenimento espiritual, é tempo de ativação profética. Não se distraia, não olhe para trás. O céu está esperando o seu sim. Há nações que serão tocadas pela sua obediência. Há gerações que serão marcadas pelo seu fogo. Há dimensões de poder prontas para serem derramadas sobre você. Hoje Deus te diz: você foi escolhido para esta geração. Não tema o caos. Você carrega a resposta. Não fuja do desafio. Você carrega a estratégia. Não silencie sua voz. Você foi criado para profetizar.
Haja como se já tivesse minhas forças, porque eu já as dei a você. Esta é sua hora, esta é sua missão, esta é sua geração, e você é a resposta do céu na terra. Número 10. Quando você adora na crise, muda as circunstâncias a partir de onde Deus controla tudo. Existe uma dimensão de poder que se ativa quando você decide levantar as mãos, não pelo que vê, mas pelo que crê. Quando escolhe adorar, não a partir da comodidade, mas a partir da crise. Quando seu louvor não é uma reação emocional, mas uma estratégia espiritual intencional. Porque a adoração não é apenas um cântico, é uma arma. É uma chave que abre os céus, uma força que transforma atmosferas, uma resposta que libera vitórias invisíveis. Em 2 de Crônicas 22, vemos isso com clareza sobrenatural. E quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que vinham contra Judá e foram desbaratados. O povo não lutou com espadas, não precisou de estratégias militares. Sua estratégia foi cantar. Sua tática foi louvar. E quando fizeram isso, o céu interveio. Isso é adoração estratégica. Não porque você ignora o problema, mas porque se alinha com aquele que tem o controle. Quando você adora, não está negando a adversidade, está afirmando sua fé em meio a ela. E essa fé, expressa com sua voz, com seu corpo, com suas lágrimas, invoca a presença de Deus de forma tangível. E quando sua presença desce, Ele mesmo luta por você. Sua adoração sincera não é um ato fraco, é um ato de governo, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde Ele habita, Ele reina. E onde Ele reina, não há espaço para o inimigo. Toda vez que você escolhe adorar em vez de reclamar, toda vez que abre a boca para exaltar seu nome, em vez de engrandecer o problema, você está erguendo um trono espiritual de onde o Pai começa a executar justiça ao seu favor. A adoração estratégica não depende de emoções, e sim de convicções. É olhar para o céu enquanto tudo ao redor se abala. É declarar: tu és bom, mesmo quando tudo parece incerto. É levantar as mãos mesmo com o corpo cansado. É lembrar a sua alma quem é o seu Deus, para que ela pare de se render à batalha. Quando seu coração se foca na grandeza dele, os problemas perdem o poder de intimidar, não porque desaparecem, mas porque já não governam sua perspectiva. Adoração é atmosfera, é resposta, é direção. Quando você adora, o ambiente muda. O espiritual é sacudido. O que estava travado começa a se soltar. O que parecia impossível começa a se mover. Não porque o canto em si tenha poder, mas porque a adoração invoca a presença. E onde está a presença de Deus, há liberdade, há direção, há rompimento, há paz que excede todo entendimento. E aqui está o mais poderoso. A adoração confunde o inimigo. Porque Satanás entende o idioma do medo, da reclamação, da dúvida. Mas ele não consegue decifrar a linguagem da alegria em meio à dor. Ele não entende por que você continua adorando se tudo está desmoronando. Ele não compreende como você consegue cantar enquanto chora. Ele não sabe o que fazer quando, em vez de desistir, você levanta um louvor das profundezas do seu espírito. Isso desarma o inferno. Porque a adoração não apenas muda sua perspectiva, ela muda a realidade espiritual ao seu redor. É como se uma porta se abrisse entre dimensões e do céu começassem a descer ordens, anjos, estratégias, favor, descanso, soluções. Não porque você mereça, mas porque você adorou. Porque você escolheu dar glória ao Deus que reina sobre todas as coisas. Não subestime o poder da sua voz. Não guarde seu louvor esperando um momento ideal. Adore no vale, adore na dor, adore no deserto. Não espere sair para cantar. Cante agora, porque é esse cântico que abrirá a saída. A adoração não é consequência da vitória, é a semente que provoca a intervenção de Deus. Haja como se já tivesse as forças de Deus, e verá que enquanto adora, essas forças se ativam. Porque a adoração não serve para entreter o céu,
Serve para conectar seu espírito à fonte do poder eterno. Serve para lembrar quem é você e, acima de tudo, quem é Ele. E quando isso acontece, você já não luta com suas forças. Você luta a partir do lugar onde Ele já decretou a vitória. Hoje Deus te diz, você não precisa lutar com as mãos, só precisa abrir a boca. Cante, declare, adore, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque enquanto você faz isso, eu cuido do inimigo. Eu preparo emboscadas, eu libero recursos, eu mudo corações, eu transformo circunstâncias. Porque quando você adora no meio da crise, você não apenas muda sua perspectiva, você muda as circunstâncias a partir da dimensão onde eu tenho controle absoluto. Então levante-se, encha sua atmosfera de louvor, desloque a reclamação, derrube a tristeza, use sua adoração como arma, não apenas como expressão, mas como estratégia, e verá como o Deus que habita no meio da sua adoração se levanta a seu favor e luta por você com poder imparável. Número 11. Você não está pedindo favores a Deus, está reivindicando heranças que já são suas. Cada promessa de Deus para você não é uma expressão emocional nem uma ideia motivacional. É um contrato eterno, assinado com o sangue de Cristo, selado pelo Espírito Santo e legalmente ativável a partir da sua posição como filho. Você não está andando pela vida esperando que Deus tenha compaixão e te dê algo por pena. Você está em aliança, e isso muda tudo. A palavra diz em 2 de Coríntios 1:20, pois todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cada vez que você encontra uma promessa nas Escrituras que foi selada em Cristo, ela já tem uma resposta. Sim, já tem um respaldo. Amém. O que falta é você entrar em concordância com o céu e ativá-la. Porque as alianças divinas não são ideias vagas, são acordos sagrados, estabelecidos entre Deus e seus filhos, onde Ele garante sua fidelidade, e você responde com fé e obediência. Não há nada mais seguro neste mundo do que uma aliança de Deus. As emoções mudam, as circunstâncias se agitam, a lógica falha, mas a aliança permanece. E se você está em Cristo, então está dentro dessa aliança, não como espectador, mas como herdeiro legítimo. Cada cláusula de bênção já te pertence. Não porque você merece, mas porque Jesus a comprou para você. Na cruz, não foram apenas os seus pecados pagos. Na cruz, uma herança foi ativada. Foi transferido legalmente o direito de viver debaixo de céus abertos, direção divina, provisão sobrenatural, proteção celestial. E essa herança não está em espera, ela está pronta para ser recebida, mas não se acessa com lamento, se acessa com fé. Sua fé ativa o que já é seu. Sua obediência mantém abertos os canais por onde essa bênção flui. E sua declaração verbal é como a assinatura que valida esse contrato espiritual. Porque não basta conhecer a aliança, é preciso reivindicá-la, é preciso crer, é preciso falar. Deus não responde à necessidade emocional, Ele responde à linguagem da aliança. E essa linguagem se chama fé operando com legalidade espiritual. Você não está sozinho nessa aliança. Você está conectado a uma linha de herança que começou com Abraão. E o que Deus prometeu a Abraão também pertence a você por meio de Cristo. Gálatas declara com clareza, se você é de Cristo, então é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Isso significa que a bênção que Deus jurou com seu próprio nome a Abraão está ativa na sua vida hoje, não amanhã. Hoje, e a aliança com Abraão não é apenas terra, é proteção, provisão, multiplicação, direção e favor. E tudo isso está contido na nova aliança, selada com sangue. Mas esse sangue não foi derramado em vão. Foi o preço legal que ativou todas as promessas, de Gênesis até Apocalipse, para que você caminhe em vitória e não em derrota.
para que você haja como se já tivesse as forças de Deus, porque já as tem por aliança. Deus não se esquece das suas alianças, Ele não muda de ideia, Ele não cancela o que prometeu, Ele permanece fiel, mesmo quando você duvida. Mas o fato de que uma aliança exista não significa que ela operará automaticamente. Ela requer ativação consciente, requer conhecimento, requer posicionamento espiritual, porque não se trata de pedir favores, trata-se de reivindicar o que já foi assinado, selado e garantido a seu favor. E é aqui que muitos permanecem esperando. Choram por bênçãos que já foram garantidas, reclamam por promessas não cumpridas, sem saber que a chave está na boca e a ativação está no coração. Porque quando você declara com fé o que Deus já disse que é seu, o céu confirma e o inferno não pode impedir. Hoje Deus está te lembrando, você não está mendigando bênçãos, você está reivindicando heranças que legalmente te pertencem. Você não está tentando convencer um Deus indiferente, está afirmando os termos de um contrato eterno. Você não está tentando chamar atenção pela dor, está exercendo seu direito como filho da aliança. Então pare de orar como escravo, pare de pensar como órfão, pare de agir como se Deus não estivesse com você. Ele te deu sua palavra, te deu seu sangue, te deu seu espírito e te deu seu nome. Tudo isso é prova legal de que a aliança com você está ativa. O que falta agora é você agir de acordo. Hoje é dia de alinhar sua fé à verdade eterna. É hora de declarar: se está na aliança, então é meu. Se Jesus comprou, então eu recebo. Se o céu assinou, então o inferno não pode impedir. Porque quando você caminha com o entendimento de que cada promessa é sim e amém em Cristo, sua linguagem muda, sua postura se eleva, sua oração se transforma e sua vida começa a manifestar o cumprimento da aliança. Você não está pedindo favores a Deus. Você está reivindicando heranças que já foram compradas e assinadas a seu favor. Haja como herdeiro, fale como filho. Creia como quem sabe que o céu não mente, e verá que não há adversidade que possa resistir a um filho que caminha respaldado pelas alianças eternas do reino. Número 12. Cada problema que você enfrenta vem com uma unção específica para resolvê-lo. Você não foi criado para resistir aos tempos difíceis com suas próprias forças. Você foi ungido para superá-los com poder sobrenatural. O que você enfrenta não te pega de surpresa, se você entende que para cada desafio, Deus já preparou uma unção específica. Não é uma força genérica, não é uma esperança emocional, é uma unção real, derramada diretamente do Espírito de Deus, feita sob medida para aquilo que você está vivendo. Isaías 61. Declara com autoridade celestial: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa palavra não foi escrita apenas para profetas do Antigo Testamento, nem para pastores do presente. Essa palavra é para você, para este tempo, para esta estação específica da sua vida. A unção não é um privilégio de poucos. Não está reservada apenas para quem tem púlpito, mas para quem tem propósito. E você tem um propósito. E se há propósito, há oposição. E se há oposição, Deus te unge com poder para vencer. Não com fórmulas religiosas, não com esforço humano, com o poder ativo do Espírito Santo fluindo dentro de você para fazer o que jamais conseguiria fazer sozinho. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade e sente que não aguenta mais, que não tem palavras, que suas forças acabaram, é aí que a unção começa. Porque Deus unge a fraqueza, não para escondê-la, mas para transformá-la em testemunho. A unção é a ferramenta divina que torna possível o impossível. É a resposta do céu para o fardo que você não consegue carregar.
E o melhor de tudo é que você não precisa fabricá-la, apenas reconhecê-la e ativá-la. Quando o Espírito te unge, sua capacidade se multiplica. Você não muda sua natureza humana, mas acessa uma natureza superior. Essa unção não elimina suas emoções, mas as submete a uma verdade maior. Não apaga suas perguntas, mas te conecta com respostas sobrenaturais. A unção é o equipamento divino para missões impossíveis. E se você sente que o que está enfrentando te supera, é porque está diante de uma oportunidade perfeita para ativar essa unção que já foi preparada para você. E aqui está o mistério glorioso. A unção se renova. Não é um depósito estático, é um fluxo. Um rio que nasce no coração de Deus e flui para você cada vez que entra em intimidade com Ele. Sua conexão diária com o Espírito Santo não apenas consola, capacita. Cada oração, cada momento de adoração, cada tempo de silêncio diante de Deus é um momento de enchimento. Ali, mesmo que você não perceba, a unção fresca se ativa, se ajusta, se multiplica e se transfere para as áreas onde você mais precisa. Por isso, não enfrente a vida com estratégias humanas. Não lute suas batalhas com lógica ou raciocínio limitado. Você não é um soldado comum. Você é um ungido. O céu colocou sobre você uma unção que quebra jugos, que liberta mentes, que cura corações, que transforma atmosferas. E você não precisa esperar alguém impor as mãos sobre você. Você já foi ungido quando recebeu o Espírito. E agora, o mesmo Espírito te lembra: você não está sozinho. Eu estou em você e te capacito para isso. Olhe para Jesus. Ele foi ungido com o Espírito para cumprir sua missão. Não foi apenas com palavras, foi com poder. Cada milagre que realizou, cada palavra que falou, cada libertação que trouxe, ele fez sob uma unção específica. E se você está em Cristo, tem acesso a essa mesma dimensão. Não para copiá-la, mas para fluir a partir da sua identidade única. Porque a unção não te faz imitar outros, ela te faz eficaz no seu design original. Então, se você enfrenta o medo, há uma unção para a coragem. Se está em escassez, há uma unção para provisão sobrenatural. Se vive em meio a conflitos, há uma unção para a paz, que excede todo entendimento. Se carrega feridas profundas, há uma unção que cura o que a psicologia não alcança. Cada problema que você enfrenta vem acompanhado de uma unção específica para resolvê-lo. Seu trabalho não é carregar o peso, é reconhecer a unção e ativá-la. E ativar não significa forçar, significa crer, declarar, render-se ao Espírito. Confiar mais no que Ele colocou em você do que no que o mundo diz que você pode ou não pode fazer. Porque a unção é a força dele na sua fraqueza, é a inteligência dele na sua confusão, é o poder dele manifestado através da sua vida comum. É a evidência de que você não está operando na carne, mas na autoridade espiritual que lhe foi concedida. Por isso, haja como se já tivesse as forças de Deus, porque você já tem. O mesmo Espírito que decretou o seu futuro habita dentro de você. Você não está caminhando com incerteza, está caminhando em cumprimento. E mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, caminhe sabendo que o que Deus decretou é mais real do que o que você sente. Hoje é dia de levantar a cabeça, abrir a boca e declarar com fé o que o céu já estabeleceu. O meu futuro não depende do que está acontecendo agora, mas do que Deus decretou antes da fundação do mundo. E esse decreto é irrevogável. Apoie-se nele, caminhe nele, proclame-o, e você verá cada adversidade ceder diante da autoridade da palavra eterna que foi liberada sobre você. Número 13. O seu futuro não depende do que está acontecendo agora, mas do que Deus já decretou. Você não está caminhando em direção a um futuro incerto, está avançando para um destino que já foi decretado pelo céu. Não importa o que você esteja vendo ou sentindo hoje, o que Deus estabeleceu sobre a sua vida desde a eternidade permanece firme.
Ele não improvisa, não muda de ideia, não age por reação. Ele é soberano e o seu conselho sempre se cumpre. Isaías 46:10 declara com voz de autoridade eterna que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse versículo não é apenas poesia profética, é a evidência de que a sua vida está debaixo de um desígnio divino inabalável. Antes de você nascer, já havia palavras decretadas sobre você. Não palavras soltas, mas decretos. Palavras com peso legal, com respaldo celestial, com cumprimento garantido. E se Deus falou, nada nem ninguém pode revogar. Não importa quantas portas se fechem, não importa quem te rejeite, quem te traia, ou o quão difícil pareça o caminho. Os decretos de Deus não se rendem às circunstâncias. Você não é o resultado de uma combinação aleatória de decisões. Você é a manifestação de um propósito eterno. Você não está caminhando às cegas, está avançando por uma rota escrita antes da fundação do mundo. E mesmo que às vezes você sinta que perdeu o rumo, o céu não se confundiu. O seu processo não cancela o seu destino. A sua dor não anula a palavra decretada. A sua luta não apaga o plano eterno. Deus continua dizendo, o meu conselho permanecerá e farei tudo o que me agrada. E o que Ele deseja para você é bom, é perfeito, é glorioso. Você não foi predestinado para o fracasso, mas para a plenitude. Não para o abandono, mas para a adoção. Não para a vergonha, mas para a glória. Os planos que Deus tem para você não dependem da estabilidade do mundo, mas da fidelidade do seu caráter. E o caráter de Deus não muda. A sua palavra não falha. O seu decreto não tem prazo de validade. Por isso, hoje você deve alinhar a sua boca com o céu. Suas palavras são chave para ativar o que já está escrito. Quando você fala o contrário do que Deus decretou, está desacelerando o cumprimento. Mas quando decide declarar com fé o que Ele já estabeleceu, você acelera a manifestação. Você não está forçando nada, está cooperando com o céu. Está dizendo, eu concordo, Senhor. O que o Senhor falou, nisso eu creio. O que o Senhor decretou, isso eu proclamo. O que o Senhor estabeleceu, isso eu viverei. Não é mágica, é legalidade espiritual. Os decretos do reino se ativam com fé, se mantêm com obediência e se manifestam com perseverança. Por isso, mesmo que veja oposição, não pare. Mesmo que sinta medo, não recue. Mesmo que tudo pareça estar contra você, lembre-se de que há um decreto maior que tem mais autoridade do que qualquer circunstância presente. E o mais lindo de tudo é que não existe oposição capaz de apagar o que o céu escreveu sobre você. Não há demônio que possa impedir o que já foi assinado com o sangue do Cordeiro. Não existe diagnóstico, crise ou erro humano que possa anular o que Deus decretou do seu trono. Você não está vivendo ao acaso, está cumprindo palavra por palavra cada linha do plano eterno. E quanto mais você se alinha a esse decreto, mais poder verá se manifestar na sua vida. Não coloque sua confiança no que você vê. Coloque sua confiança no que foi decretado. Porque o que é visível muda, mas o que Deus falou permanece. O emocional oscila, mas a sua palavra permanece firme. Hoje você pode estar no vale, mas se o decreto diz monte, prepare-se, é para lá que você vai. Hoje você pode se sentir limitado, mas se o decreto diz expansão, então ela virá. Deus não mente, Deus não improvisa, Deus não falha. E ouça isso com atenção, o seu destino não é frágil, é firme, foi escrito com intenção, protegido por graça e sustentado por amor eterno. Deus não está tentando salvar a sua história, Ele já salvou. Ele não está avaliando se pode te usar, Ele já te escolheu. Ele não está esperando tudo se alinhar, Ele já decretou que tudo cooperará para o bem.
Até os seus erros, até os seus atrasos, até as suas lágrimas, tudo está sendo usado pelo Autor para cumprir o roteiro divino. Por isso, haja como se já tivesse as forças de Deus, porque você já tem. O mesmo Espírito que decretou o seu futuro habita dentro de você. Você não está caminhando com incerteza, está caminhando em cumprimento. E mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, caminhe sabendo que o que Deus decretou é mais real do que o que você sente. Hoje é dia de levantar a cabeça, abrir a boca e declarar com fé o que o céu já estabeleceu. O meu futuro não depende do que está acontecendo agora, mas do que Deus decretou antes da fundação do mundo. E esse decreto é irrevogável. Apoie-se nele, caminhe nele, proclame-o, e você verá cada adversidade ceder diante da autoridade da palavra eterna que foi liberada sobre você. Número 14. Você não trabalha para obter bênçãos, você administra riquezas que Cristo já te deu. Você não está nesta terra como um mendigo espiritual, esperando que o céu se comova para te dar algo. Já te foi dada uma herança completa, rica e eterna. Efésios 1:3 declara com autoridade celestial: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não diz que Ele vai te abençoar, não diz que talvez o fará, diz que já te abençoou, já foi feito, já foi depositado. Isso significa que há uma conta espiritual em seu nome no céu, carregada de provisões, direção, autoridade, paz, cura, sabedoria, alegria e recursos que vão além de tudo o que você pode imaginar. Você não precisa trabalhar por essa herança, porque ela não se conquista, ela se recebe. Foi comprada, selada e entregue por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Você é co-herdeiro com Ele. E como herdeiro, tem o direito legal de acessar tudo o que ele conquistou. Então, por que muitos filhos de Deus continuam vivendo com mentalidade de pobreza espiritual, emocional ou mental? Porque ainda não aprenderam a usar a chave do acesso. Têm uma conta celestial, mas andam na terra como se estivessem vazios. Têm depósitos abundantes, mas não sabem retirar o que já lhes pertence. E essa chave se chama fé. Uma fé viva, consciente e ativa. Uma fé que não apenas crê em Deus, mas crê em Deus, que ousa reivindicar o que foi prometido, que diz: não me conformo com menos do que aquilo pelo qual Cristo morreu para me dar. Cada necessidade que você enfrenta já tem uma provisão esperando para ser ativada. Deus nunca permite uma falta sem já ter preparado uma porção. Se você precisa de paz, já há paz disponível. Se você precisa de direção, já há sabedoria reservada. Se você está em guerra espiritual, já há autoridade armazenada para você. O céu não improvisa, o céu antecipa. E como herdeiro, seu papel não é pedir como quem não tem, mas administrar como quem já recebeu. E aqui entra algo profundo. A pobreza mental é mais perigosa do que a pobreza material, porque uma mente que não reconhece sua herança espiritual se torna escrava do sistema deste mundo. Você vive buscando fora o que já tem dentro, vive lutando por aquilo que já é seu, vive com medo, com ansiedade, com necessidade, quando a plenitude de Cristo está acessível agora mesmo. A chave é renovar sua mente, mudar sua forma de pensar, começar a se ver como realmente é, um filho com acesso pleno ao reino. E quando essa verdade é ativada no seu espírito, sua adoração muda. Número 15. O poder em você não é apenas para a sua vitória, é para transformar tudo o que você toca. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você não está nesta geração por acaso. Foi plantado com um propósito, equipado com poder e comissionado com autoridade celestial para ser uma resposta viva em meio ao caos. Mateus 28:19 ressoa hoje como um mandato urgente e profético sobre sua vida. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Este não é um chamado genérico, é uma comissão direta. O céu está te falando. Haja como se já tivesse a minha força e transforme sua geração. Deus não te deu o Espírito dele apenas para que você experimente paz no privado. Ele te deu para que você seja portador do reino em público. Você foi equipado com dons, sabedoria, revelação e autoridade não apenas para vencer suas próprias adversidades, mas para ser um instrumento vivo de transformação. O poder que opera em você não pode ficar estagnado. Ele precisa fluir, precisa impactar, precisa tocar outros. Porque onde você caminha, o reino de Deus deve se tornar visível. Sua esfera de influência, seja uma casa, uma empresa, uma escola, um bairro, uma rede social, é seu campo missionário. É aí que você deve manifestar o reino com ações e verdade. Você não precisa de um púlpito para pregar, você precisa de uma vida que fale por si só. Uma vida que, ao ser vista, diga: ali está Cristo em movimento. Porque quando você age como se já tivesse as forças de Deus, outros veem esperança. Quando você enfrenta a tempestade com paz, outros despertam fé. Quando você caminha em santidade no meio de uma cultura que aplaude o pecado, outros começam a se perguntar se existe um caminho melhor. Você é a semente de transformação nesta geração. Não subestime seu testemunho. Não ignore sua posição, não silencie sua voz, porque Deus te posicionou estrategicamente onde você pode ser luz em meio às trevas. Ele não comete erros, não te colocou onde está para que se conforme, mas para que reforme. Não te chamou para se esconder, mas para influenciar. Você é sal, você é luz, você é embaixador do céu na terra. Cada conversa que você tem, cada ato de amor, cada decisão íntegra que você toma está semeando reino em lugares onde antes só havia confusão ou morte. Porque a mudança não começa nas multidões, começa nos corações. E sua vida tem o poder de abrir corações fechados. Seu testemunho vivo, sua história, suas lutas, suas vitórias, fala mais alto do que 1000 sermões. Porque quando alguém vê o que Deus fez em você, nasce a fé de que Ele também pode fazer o mesmo neles. Mas essa transformação não pode ser superficial. Não é um verniz espiritual. É um fogo profundo que começa no seu interior e se expande para fora. A transformação social começa com indivíduos transformados. Deus não está procurando estruturas religiosas, Ele está procurando corpos vivos, portadores da sua glória. Pessoas como você que digam: Senhor, usa-me onde me plantaste, usa-me com o que tenho, que a minha vida seja uma extensão do teu reino aqui e agora. E sim, você vai enfrentar resistência, porque tudo o que transforma incomoda. Mas não tenha medo, porque o poder que Deus colocou em você não é humano, é eterno. Não depende das suas forças, mas do Espírito dele. Não se apoia na sua sabedoria, mas no conselho dele. E ele promete que não te deixará só, que irá contigo, que falará através de você, que colocará palavras na sua boca, paz no seu coração e fogo nos seus passos. Hoje é o dia para decidir. Você vai continuar esperando que alguém transforme aquilo que você foi chamado a mudar? Ou vai se levantar com a força de quem foi enviado e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Esta geração precisa de pessoas cheias do Espírito, não cheias de medo. Precisa de pessoas firmes na verdade, não inconstantes com o sistema. Precisa de discípulos que façam discípulos. E você foi chamado. Você foi equipado, você já tem o que é necessário. Não busque desculpas, não espere o momento perfeito, o momento é agora. Porque enquanto você espera, outros estão perecendo. Enquanto você duvida, outros estão desesperadamente buscando uma resposta. E você carrega essa resposta, você porta essa luz, você carrega a glória de um reino que não pode ser abalado. É tempo de agir, de falar, de amar, de curar, de discipular, de transformar. Lembre-se, o poder que Deus colocou em você não é apenas para a sua vitória pessoal, é para a transformação completa de tudo o que você tocar nesta geração.
Então levante-se, caminhe com autoridade e faça com que cada passo, cada palavra, cada gesto seu seja uma manifestação viva do reino de Deus na terra. Porque quando você age como se já tivesse as forças de Deus, então o próprio céu se manifesta através de você. Querido ouvinte, você chegou ao final desta revelação, mas está apenas começando sua verdadeira caminhada em poder. Tudo o que você precisava saber já lhe foi revelado. Sua identidade divina não é teoria, é realidade. O poder do sangue de Cristo não é história, é o seu presente. As armas espirituais não são conceitos, são ferramentas disponíveis neste exato momento. Sua unção não é futura, ela está operando agora mesmo. Toda vez que você enfrentar uma adversidade, lembre-se, você não está pedindo ajuda, você está exercendo autoridade. Você não está esperando um milagre, você é o milagre que eu enviei para essa situação. Seu destino não se cumpre na zona de conforto. Ele se cumpre quando você usa o meu poder para transformar o que está ao seu redor. Pare de viver abaixo de quem você realmente é. Pare de agir como vítima quando você é mais do que vencedor. Declare comigo agora: caminho no poder de Deus, venço toda a adversidade e transformo minha geração porque Cristo vive em mim. O mundo está esperando para ver quem você realmente é. É hora de mostrar a Ele.